Boa noite, pessoal. Nós somos acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso. Vamos apresentar um trabalho sobre diagnóstico de pastagens no Brasil. Esse trabalho corresponde a uma avaliação de nutrição animal e forragens, matéria ministrada pela professora doutora Camila Andreatta. O grupo é composto por mim, Nesken Rodrigues e Eric Coiano. Então, é uma breve introdução sobre o nosso trabalho. Uma característica importante da pecuária brasileira é ter a maior parte do seu gado criado a pasto. Por ser uma forma mais econômica e prática de produzir e fornecer alimento para os bovinos. O sistema a pasto tem algumas vantagens, pois eles não dependem de fatores instáveis, como a alta no preço dos grãos, maquinário pesado, implementos e equipamentos e combustíveis fósseis. E devido às características climáticas e à extensão territorial do nosso país, o Brasil tem um dos menores custos de produção de carne no mundo. Esse tipo de criação vem conquistando alguns mercados mais exigentes, pois há uma crescente demanda da carne dita como boi verde ou boi de capim, ou até mesmo boi orgânico, ou a carne de caça, o gosto da carne de caça conhecido. No entanto, essas características vantajosas, elas também podem se tornar danosas, pois cria-se uma cultura de baixo investimento no uso de tecnologias de insumos, o que resulta numa alta incidência em pastagens degradadas ou em processo de degradação. Essa é uma tabela da dinâmica de área de pastagem no Brasil em relação ao rebanho. É uma tabela com dados de 1975 a 2006. Em 75, nós tínhamos 102,5 milhões de cabeças. Essas cabeças em 165,5 milhões de hectares. Já em 2006, a gente cresceu 100% no nosso rebanho. Estamos passando de 102 para 205,8. E a área de pastagem cresceu apenas 4%. Foi de 165 para 172. O Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste, eles diminuíram sua área de pastagem, porém cresceu o número de rebanho, o rebanho cresceu. Salientando aqui para o Centro-Oeste, cresceu 183%. Já no Norte e no Sudeste, a área de pastagem cresceu também, e também o rebanho. O Norte, em especial, pois cresceu 1.845,9% na sua área, no seu rebanho, e 517,9% na sua área de pastagem. Então, vem crescendo ano a ano. Aqui é uma tabelinha mostrando a evolução da taxa de lotação de bovinos por hectare. No Brasil todo, em 75 nós tínhamos 0,62 bovino por hectare. Em 2006 a gente já está 1,19. Então quer dizer que a gente está produzindo mais carne e menos espaço. Aqui é um gráficozinho onde mostra o tamanho do rebanho de 1974 para o rebanho de 2017. A gente passou de 92,5 milhões de animais para 221,81 milhões de animais. E em 2017 a gente teve um decréscimo da área de pastagem, que passou de 175 milhões de hectares, como eu falei que era em 2006, para 2017 são 162 milhões de hectares, então houve uma diminuição na área de pastagem. Aqui é um mapa do Brasil, onde mostra tudo que é verde aqui é a área de pastagem. Na hora que eu falei lá do crescimento do Norte, um estado de suma importância para aqueles 1.800% é o estado de Roraima. O estado de Roraima ele representa boa parte daquele crescimento. E vocês podem ver que tem pouco verde nele, então tem muito a evoluir ainda. A degradação das pastagens. Estima-se que 20% das pastagens mundiais estejam degradadas ou já em processo de degradação. Essa degradação, segundo a FAO, está diretamente ligada ao manejo inadequado das pastagens, por uma superlotação, dificultando a recuperação do pasto, que sofreu com o pastejo e o pisoteio. A ausência de adubações periódicas também, e problemas bióticos que dificultam o estabelecimento das pastagens, como o ataque de inseto-praga. Uma pastagem ela pode ser considerada degradada
por conceitos denominados degradação biológica e degradação agrícola. A degradação agrícola é quando existe um aumento na proporção das plantas daninhas na pastagem, que resulta numa diminuição da capacidade de suporte do solo. E a degradação biológica é quando o solo perde a capacidade de sustentar a produção vegetal de maneira significativa, resultando num solo descoberto, ou na substituição do pasto por alguma planta menos exigente nutricional, de fertilidade. É isso aí. Essa aqui é uma tabela proposta por Dias Filho, que ela mostra os estágios de degradação das pastagens. Ela segue alguns parâmetros, né, que ele estipulou e seguindo 4 níveis de estágios de degradação, sendo que o estágio 1 e 2 seria uma pastagem em degradação e o estágio 3 e 4 seria uma pastagem degradada, propriamente dita. No Brasil, as áreas degradadas elas estão presentes em todas as regiões e o problema tende a ser maior em fronteiras agrícolas, pois existe uma dificuldade de adoção de tecnologias para manter a pastagem produtiva e recuperar as pastagens degradadas. Em 2007, segundo o IBGE, dos 172 milhões de hectares de pastagens, cerca de 100 milhões de hectares estavam com nível de forte a moderado de degradação, necessitando sofrer alguma intervenção. Em 2018, segundo o LAPIG, existia cerca de 170 milhões de pastagens ativas no Brasil, e dessas pastagens, de 30 a 40 milhões estavam em estágio de degradação. Atualmente não é possível reformar todas as pastagens ao mesmo tempo, devido à falta de insumos para reformar essas pastagens, seja eles adubo, sementes, também não teria gado suficiente para ocupar todas essas pastagens e também não teria mercado para absorver toda essa produção. No entanto, reformar uma pequena porcentagem dessas pastagens degradadas já apresentaria um forte impacto positivo no aumento de produção nacional. E esses dados eles são embasados por essa tabela aqui do Dias Filho, que mostra os índices zootécnicos de uma pastagem degradada e uma pastagem recuperada. Como podemos ver aqui, a pastagem recuperada ela apresenta uma superioridade muito maior do que uma pastagem degradada. E isso mostra que recuperar uma pastagem você conseguiria produzir muito mais quantidade de animal e uma quantidade menor de pasto, justificando todos aqueles dados anteriores. E sendo assim, para cada hectare de pastagem recuperada, cerca de 3 hectares poderiam ser utilizados para outros fins, agrícola, florestal ou de preservação. Essa aqui é uma imagem que mostra as diferenças de um pasto degradado e de um pasto recuperado. O pasto degradado ele tem maior acúmulo de carbono no solo, uma menor qualidade da forragem, solos compactados, menor disponibilidade de forragem, e o que culmina no maior tempo do animal no pasto, maior idade de abate, uma maior população de cupins e uma menor produtividade, que resulta numa maior área e no aumento do desmatamento de emissões de gases de efeito estufa. Já no pasto recuperado, ele apresenta um maior acúmulo de carbono no solo, uma maior qualidade da forragem, eles são solos bem drenados, eles têm uma disponibilidade de forragem, uma melhor disponibilidade de forragem, o que resulta no menor tempo do animal no solo. E também apresenta uma menor população de cupim. E também tem-se uma maior produtividade por área, o que resulta numa menor área de cultivo de pastagem, o que evita o desmatamento de outras áreas, a abertura de novas áreas e também as emissões de gás de efeito estufa elas são evitadas com todas essas vantagens da pastagem recuperada. E aqui tem algumas ações para diminuir a degradação das pastagens. São elas: o abandono de vícios de manejo de pastagens herdados do passado, manejar a pecuária de forma profissional, utilizando investimentos e tecnologias para aumento de produtividade, adoção de técnicas como consórcio de LP e LPF para otimizar
o uso da área e aumentar a renda do produtor. Isso aqui é uma imagem do sistema ILP e esse aqui é uma imagem do sistema ILPF. E ao termo desse trabalho podemos concluir que com o manejo correto das pastagens, o produtor estará prevenindo a degradação e dessa forma evitando o ônus econômico, ambiental e social típicos da existência de uma propriedade rural e da consequente necessidade de recuperar esta área, que resulta em uma maior produtividade animal, preservação do meio ambiente e lucro para o produtor. Obrigado.